eu estou de cara com essa temporada. Então vamos lá. Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, eu vou falar sobre a segunda temporada de Ragnarok. Que temporada foi essa? Gente, se vocês viram a primeira e viram a segunda, vocês viram uma mudança bem grande, né, de roteiro, de acontecimento, de tudo. A primeira temporada, na minha opinião, foi uma temporada boa, mas ela podia ter sido bem melhor. E eles vieram mostrar que a segunda temporada ia ser muito melhor. Como muitos sabem, né, Ragnarok é uma questão de mitos, né, sobre uma situação de guerra, né, sobre deuses e gigantes, onde, né, temos Thor, Loki, os gigantes e outros deuses, né, uma guerra. Eu até quero comprar livros sobre mitologia nórdica, né, se vocês souberem alguma coisa aí, algum livro pra me indicar, deixa aqui nos comentários, já fica à vontade, já coloca aí pra eu poder saber. Eu acho bem interessante. Muita gente só conhece muito mais a mitologia grega, né, mas a nórdica também tá aí, a série do Loki também. Então eles fizeram um ótimo gancho, Netflix arrasou aí pra fazer um gancho aí com o Disney Plus, né, mesmo sendo streamings diferentes, vão trazer o mesmo personagem com, né, algumas assemelhações. Então tá, gente, vamos falar da segunda temporada, vamos lá. Cada intro de episódio descreve um deus, então a gente tem o Loki, a gente tem o Thor, a gente também tem os filhos do Loki. Pra quem não sabe, o Loki, né, nessa temporada a gente vai ver um dos filhos dele, né, ao todo são 3. Eu espero que apareçam os outros 2, que são bem interessantes nas outras temporadas. Um dos mais interessantes apareceu nessa temporada, assim, na minha humilde opinião, né? Falando como se eu fosse uma entendedora de mitologia nórdica, o que não é o caso. Começa a temporada mostrando já o final da primeira, né? Aquela batalha, né, do Vidar com Magni, e o que deu uma causada ali, né? Como é que eles ficaram depois dessa mini batalha. Então a velhinha lá da primeira temporada, né, fala pro Magni que ele é o escolhido, né? O que isso quer dizer? Que ele vai ser, né, semelhar Thor na batalha de Ragnarok, né, na guerra. Então ele tem que se preparar e vai saber que outras pessoas vão vir ajudá-lo na batalha. Isso ele vai ter que meio que decorar uma parte de um texto, né, onde a outra pessoa vai também. Vai ser igual questões de espionagem, você vai dar um código e a pessoa vai falar ali o outro código pra, né, dar um match ali, pra saber se ele vai te ajudar ali futuramente. Então o Vidar, né, que é lá o líder dos gigantes, né, que teve a batalha com o Magni ali no final da primeira temporada, ele reúne a família e eles estão tentando bolar um plano para derrotar o Magni de alguma forma antes, né, da batalha acontecer, porque mais ou menos eles já sabem ali como vai ser o desenrolar da história. E eles acham que o Fionn matou a Grimm, né, a namorada dele, que é a humana, e quando ele diz que ele não conseguiu, a família fica puta com ele, né, e ele decide sair ali daquele laço, daquela família tóxica, e decide morar com a Grimm, com a família dela. Até aí, então, tava gostando muito do Fionn, gente, podia continuar assim, na minha opinião. O Lauritz, né, que é o irmão mais novo do Magni, né, sempre se achou o deslocado da família, né, principalmente quando seu pai era vivo. Ali tem uma foto que eles conseguem ver a mãe, o pai, né, o Magni dando a mão assim pro pai, e o Lauritz ali bem ali no final da foto, então dava pra ver que tinha uma certa distância, assim. Então o Magni vai falar com o Eric, né, que é o professor dele, falar que ele precisa saber mais sobre a batalha, né, do Thor com os gigantes, né, então ele tá ali falando, mas ele acha que é só por fim acadêmico, né? Não que o menino vai fazer alguma coisa com essa informação. Então todas as pessoas que cruzam o caminho do Magni, ele fala tal profecia que a senhora ensinou a ele, pra saber se essa pessoa vai ser um aliado. O Magni quer que o Lauritz lute na batalha do lado dele, né? Como aliado, né? Então é uma coisa meio tipo assim, claro, mas a gente sabe que não é muito bem assim, né? Então as empresas Jutos, né, que é da família do Fionn, está sendo investigada por contaminação. Eles avisam para a população não beber água potável. Então
muita gente ali fica sem saber como é que vai ficar, né? A questão da empresa também, que pega muitas pessoas, né? Falaram que tinha possibilidade de fechar e muita gente ia perder o emprego, ia ter que se mudar de Eda, né, que é a cidadezinha que eles vivem. E aí a velhinha do mercado envia uma mensagem pro Magni e ele vai direto, né, pra onde ela falou que ele iria encontrar uma pessoa. Ele fala pra uma mulher a primeira parte da profecia e ela prossegue, então ela vira uma aliada, porque ela já tem os poderes de deusa, né? A dessa mulher é tipo de manipulação, então, caraca, meu, tem que ver ela na série. Ela faz umas coisas meio assim, que eu acho que qualquer pessoa que tivesse uma habilidade dessa faria, né, em si. Uma das partes mais engraçadas é que quando o Magni leva essa moça pra casa, ele mostra ali os poderes dele e a família dele acha que tá acontecendo outra coisa, né? E assim, já dava pra notar que a mãe dos meninos estava escondendo alguma coisa do Lauri. Nossa, a cara dela já era tipo assim. E aí você falava assim, gente, o que essa mulher tá escondendo? Você ficava horrorizado, querendo saber, né? Um segredo, parecia até uma novela mexicana. E deixa eu falar, eu desvendei o segredo da mulher antes dela falar o que era, tá? E aí ela vai falar com o Vidar, né? Sobre o passado deles, né? Então aí já dá pra entender o fio da meada. E aí o Vidar utiliza essa informação pra se aproveitar, pra fragilizar o Magni, já que ia desestabilizar o garoto na hora. E dito e feito. Então a mãe, né, dos meninos conta sobre o verdadeiro pai do Laurits, né? E eles começam a ficar muito próximos. A Han, que é a esposa do Vidar, que ela é uma gigante, ela fica puta quando descobre, ela fica enfurecida. Ela fica, tipo, a ponto de se cruzar com o menino, mata ele. Aí o Magni pede, né, um mecânico que ele conhece pra ele forjar o martelo do Thor, né? Ele desenha lá bonitinho e eles tentam testar. Não dá muito certo, né? Porque ele precisa de um elemento ali que eles não têm, eles têm que procurar. A Han então pede que o Fior volte para casa porque, né, pelas leis do gigante, né, quem herdaria tudo ali seria o Fior, né, por ele ser homem. Aquele machismo que a gente já conhece, né, até nos gigantes, 30 mil anos é assim. E é isso. E a Sansa começou a trabalhar na empresa pra tentar, né, dar uma mudada nessas regras aí, porque ela já viu que mesmo ela sendo gigante, poderosa, né, isso tudo, o futuro dela não seria, né, a dona a CEO da empresa ali. A Han tenta fazer um acidente ali com a família do Magni, mas ele consegue desviar o pessoal, né, e o negócio fica quase muito feio, porque se ela acertasse, acabava a temporada. O Vidar quer fazer, né, como se fosse uma iniciação ao Laurits, né, mostrar o mundo deles, né, o mundo dos gigantes, né, que eles veem com outros olhos o nosso mundo mesmo e como eles se veem. E faz uma iniciação ali, né, com aquele vinho que eu falei lá na primeira temporada que eles beberam lá e tal. E aí o Laurits olhou no espelho e viu, tipo, ele todo trevoso, né, todo tipo Loki mesmo. Ficou muito maneira a caracterização que fizeram. E eu gostei muito, assim, vou dar um adentro aí, eu gostei muito do ator como Loki, porque você acha que ele tá ali na sua e não tá, ele joga nos dois lados. A gente já conhece o personagem em si, né, por outras histórias, então a gente já sabe lidar. Alguns sabem melhor que outros. E engraçado que nessa cena, quando ele se vê no espelho, ele faz até a reverência igual a do Loki. E aí a Han sabe que o Magni tá tendo ajuda, porque como ele iria saber tudo que tá acontecendo, né, das coisas da mitologia também. E aí ele quer achar essa velhinha, porque ele conseguiu detectar essa velhinha. Então o Laurits avisa o Magni pra ele ir lá no mercado, né, porque a senhorinha tá correndo perigo, mas ele não consegue salvá-la. E é uma cena bem triste, né, porque, nossa, é bem... Então antes da velhinha morrer, ela pede um amigo ali da casa de idosos pra cuidar do Magni e dos outros humanos. E o velhinho tem um tapa-olho, gente. Vários easter eggs em
E ele é representado pelo pai do Thor, né? Então a gente já conhece um pouquinho da história mais. Magni então vai confrontar Han, mas aí a sua amiga fala pra ele não fazer isso, né? E aí ele é taxado de maluco ali no momento. E aí o Magni quer encontrar o martelo original, né? Que é o único modo de derrotar os gigantes, assim, a única arma, né? Que eles conhecem, né? Descrita na mitologia. Eles precisam de um certo elemento que tem aonde? Na casa do Vidar. Então eles vão ter que invadir a casa dele para poder pegar ali o fogo, né, que é o elemento que eles precisam, né, um fogo específico, e para poder forjar ali com o mecânico que é o ferreiro deles. Como eu falei, né, esse senhor da casa dos idosos, né, ele vai ser representado pelo Odin em si, e ajuda eles ali pra batalha em si, pelo que vai vir a acontecer. Tinha perguntado algumas coisas ao Eric, né, sobre a mitologia nórdica, e ele, né, ele fica intrigado, porque muitas pessoas estão perguntando isso a ele. O Magni já tinha perguntado desde lá da primeira temporada, e agora o Lauritz. E aí ele falou da questão, né, que o Odin e o Loki são irmãos de sangue, né? Porque, quem não sabe, o Loki é um gigante, né? E por ter o sangue do Odin, ele é um deus, então ele é meio a meio, né? Aí a gente tem uma das cenas chocantes em si, né? Tanto que ela não tem som, ela não tem trilha sonora, que é a morte do pai da Gree. Lá no hospital a gente sente, né, a situação dela, né? Porque os médicos falaram que ele tomou vários calmantes porque ele já estava debilitado. E aí, sabendo da morte dele, é pior ainda. Então, a mãe da Gree fala que nada impede elas mais de sair da cidade em si, né? Voltar pra cidade onde a mãe dela nasceu em si. E aí elas têm esse plano e o Fio fala que vai com elas em si, ok, né? Eu vou deixar minha família e vou com vocês. E a gente tem uma das cenas mais chocantes da temporada, que o Vidar tenta matar o Lauritz, o Magni impede e acaba, né, acontecendo ali um acidente, né, e o Magni acaba matando o Vidar. E o Lauritz fica ali meio que em choque, tipo, meu irmão matou meu pai, né. Mas se isso não tivesse acontecido, o Lauritz podia estar morto, então, né, ele só pensa na questão do Magni ter matado o pai dele. E o Magni também fica em choque, porque nunca foi um objetivo do Magni matar alguém em si, o gigante, nada, né? Mesmo que ele saiba que vai acontecer uma batalha, né, que muitas pessoas vão perder suas vidas. E aí o Magni vai falar com o Fio que foi ele que matou o pai dele, né, e tem uma regra, né, na questão do gigante, né. Vou até ler aqui porque eu não estava lembrando em si direito. No mundo antigo, como filho, Fio é obrigado a vingar seu pai, que foi morto em batalha. Isso aqui é o meu roteiro, tá, gente? E aí a mãe do Lauritz fica notando algumas coisas estranhas, né, no filho, que ele tá sempre com fome, sempre. E a fome só aumenta e nada sacia ele. E aí no velório do Vidar, o Magni tá tão em choque ainda com as coisas que estão acontecendo, que ele fala que ele não quer ser Deus, que pra tirar os poderes dele, não sei o que. E aí cai um trovão, um raio, né? E até explode as janelas da igreja. E no dia seguinte o Magni já tá com um problema de visão em si, que ele tinha na primeira temporada. Como ele teve os poderes, né, a visão dele ficou perfeita em si. Com a retirada, né, começou a voltar tudo ao normal em si. O Fio não vai mais se mudar com a Gree, né, ele mandou ela embora com a mãe dela, que ele vai ficar porque ele quer vingar o Vidar por causa daquele acordo. E aí o Fio decide tomar o seu lugar na empresa, né, como o filho mais velho, né, e aí tira o sonho da Sansa. E que já estava ali, né, estudando, né, falando com repórteres sobre a empresa, porque eles estavam sendo investigados no início da temporada. O pedido do Magni foi atendido, né, que foi retirado dos seus poderes. Mesmo assim,
ele sendo tirado, né, de jogada, a batalha ia acontecer sem ele, né? Então, né, a galera já tava começando a se reunir, né? Porque daqui a pouco o negócio ia ficar feio. E a barriga do Lauritz tá crescendo, aí falam que é uma tênia que ele tem, e aí tem que fazer uma cirurgia de imediato. E aí ele fala que se pode ver, né? E aí a gente descobre que, né, é uma serpente, né? Como eu falei, o Loki na mitologia ele tem 3 filhos e essa serpente é um dos filhos. E essa serpente cresce muito, 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 muito. Eu vou botar até umas fotos aqui pra vocês verem o tamanho, né, a dimensão. Por enquanto é só uma coisinha pequena. Mas quando eu vi a imagem dessa serpente em si, gente, parece um tênis, desculpa, gente, sério. Ficou horrível em si, podiam ter botado uma coisa mais, né, sei lá, uma cobra diferente em si, uma serpente diferente, mas ficou esse troço aí. Eu não gostei, uma das coisas da série que eu não gostei. Achei interessante mostrar o Lauritz muito nessa temporada, né, porque é uma das figuras, né, da mitologia que mais adere em si pra guerra também. Trabalhava na empresa, então eles decidem demitir, já que agora o Vidar era uma ligação entre eles e não está mais presente. Eles decidem, né, tirá-la do emprego. E aí o Magni fica puto, vai falar com o Fio. Mas como ele tá sem os poderes dele, ele toma uma surra. E aí a Sansa, né, ela quer reunir, né, umas questões ali com o Lauritz, principalmente sobre a empresa, já que ele tem direito, né, por ele ser família deles ali. E aí decide trazer ele pro lado dela. E aí o Magni, mesmo sem os poderes, ele ainda quer forjar o martelo, né, junto com os aliados dele. E então eles descobrem que tem esse fogo lá na empresa. Eles vão no meio da noite, o velhinho, né, tenta despistar ali, mas o Fio é acionado e ele vai lá. E justamente é o dia do aniversário do Magni, até parece que ele esqueceu que era aniversário dele, a família dele canta ali umas coisas pra ele, enfim. E ele tenta fazer o teste com o martelo e não dá certo, então isso ali acaba meio que com a esperança dele e dos outros, né? Porque era a única coisa que eles poderiam fazer naquele momento. E o Magni começa a ficar muito nervoso que a família do Fio pode se safar dessa questão da poluição da água. E aí o tempo começa a virar, aí os raios começam, né, a cair. E aí a gente vê que ele retomou seus poderes. Isso, ele foi até a casa do Fio, né, com o martelo em si, e vê a Sansa toda machucada. Só que o Fio e a Hanf tinham ido na casa do Magni porque eles queriam acabar com o Lauritz, né. E aí eles fazem um acordo. Só que não é escrito esse acordo assim, verbalmente pra gente. Só depois no final das últimas cenas da temporada. Isso, o Magni e a Sansa, eles transam. Eu fiquei assim, gente, qual é o contexto disso? Eu não entendi. E a questão do acordo do Lauritz com a Ran e o Fio é que ele sabe uma coisa que pode matar o Magni. A casa tão rápido, desesperado com a vida do irmão que podia estar correndo perigo, o Magni vê o Fio e a Ran dentro do carro e eles atiram o martelo. Só que nessa cena, gente, quando o martelo bate e vai perfurando o carro, antes da cena dá pra ver que tá os dois dentro do carro. Quando o martelo vai perfurando o carro, já dá pra ver que não tem ninguém dentro do carro e depois explode. E aí a serpente do Lauritz tá crescendo cada vez mais e ele joga ela no oceano, dando a entender a terceira temporada, né? E meio que esse foi o acordo. Seria o quê? A serpente seria a coisa que pode matar o Magni, né? Então a gente fica aí esperando a terceira temporada. Eu queria que lançasse esse ano ainda, né? E, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa temporada. Essa temporada foi Lauritz, né? Porque muitas coisas em torno dele que geraram a temporada em si. Mas o que é isso, né? Então clica no gostei, se inscreve no canal. Beijo e tchau!